Joia. Boa tarde, então, de novo. Boa tarde. Hoje é 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Os psicólogos precisam falar sobre saúde mental, né? Como é que está a saúde mental da população no trânsito? Vamos falar sobre o trânsito, porque hoje nós estamos fazendo exame psicológico para renovar a carteira, para virar profissional do trânsito e primeira habilitação. Cada um de vocês tem uma história. Em poucas palavras, como é que você está vendo aí? Como é que está a saúde mental dos motoristas? Eu estou achando muita imprudência, né, dos motoristas e principalmente também, não só deles, como também de nós pedestres, né? Que às vezes também a gente estão ali, mas tem eles também que são meio imprudentes, né? Às vezes estão passando, né? O sinal ali tá aberto pra gente, motorista, vamos supor, eles estão passando. Você está lembrando que a questão da saúde mental não é só motorista. Não, Pedestre, ciclista, motociclista, patinetista, skatista, tá todo mundo envolvido. Isso, todo mundo, não é só um. Vamos ouvir a opinião do amigo ali, que ele é motorista profissional, carteira é. Fala pra mim, como é que tá a saúde mental do motorista? A saúde mental piorou depois do celular, né? O celular tem afetado a saúde mental das pessoas. Olha o que o amigo falou uma coisa séria. Vários acidentes causados pelo bendito celular. Vamos dizer assim, pelo mau uso do celular, né? Até o pedestre também, você percebe que ele atravessa a rua olhando o celular. Você olhando o indivíduo no geral, todo mundo é culpado da profissional. A psicologia ensina a gente a usar melhor as palavras. Em vez de falar de culpado, vamos falar da palavra responsável, né? Todos são um pouco responsáveis, né? Se a gente não for responsável pela nossa saúde mental, quem vai ser? E o nosso amigo aqui está querendo virar motorista profissional, está com um desejo aí. Fala para mim, o que você tem visto aí do comportamento das pessoas no trânsito? Hoje está cada dia pior, a falta de respeito, a falta de empatia, de modo geral, não são só os motoristas, é todo o entorno que envolve o trânsito. Então, é cada dia pior, envolve bebida alcoólica, envolve uma série de situações. Sim. Então vamos lá, olha. Primeiro a gente tem que tentar definir o que é saúde, que é a pessoa, o bem-estar. Ninguém quer sofrer. E se a gente vive coletivamente, a gente tem que fazer isso para a gente viver melhor uns com os outros. Quando a gente fala de saúde mental, a gente leva a coisa para uma dimensão mais sutil ainda, que é a subjetividade. Sabe por quê? Porque o bem-estar é muito pessoal. O seu bem-estar é diferente do bem-estar dele, porque ele é outra pessoa, gosta de outras coisas, o meu bem-estar é outra coisa. Mas tem um lado também que é muito igual. Todo mundo quer ter tranquilidade, todo mundo quer ter paz de espírito. Nossas relações, ninguém quer estar em pé de guerra, sentindo raiva, sentindo desconfiança, sentindo medo, apesar de serem todos sentimentos assim humanos. Veja, nós não vamos conseguir acabar com o medo, acabar com as angústias. Veja, nós estamos falando de traços da natureza presentes na gente, mas nós estamos vendo também. Pode entrar. Faz favor, senta ali, por gentileza, seja bem-vindo, Isso, fica à vontade. A gente está falando também que você apontou bem. Parece que depois da pandemia e com o advento da tecnologia, todo mundo com celular, até criança pequena, e assim a gente não ainda saber fazer a gestão dessas coisas. O mau uso do celular pode adoecer a gente, psicologicamente falando. Foi essa semana que eu li um artigo que, agora não lembro se foi a cidade de Nova York ou o estado de Nova York, abriu uma ação contra as Big Techs americanas, responsabilizando as empresas de tecnologia pelo adoecimento dos adolescentes e comportamento suicida. Será que as empresas de tecnologia são responsáveis? Vou falar com isso. Pode falar? Eu tenho um garoto que faz 8 anos na Portugal. E com a dificuldade danada para ele. Dificuldade de aprendizagem, tecnologia, dificuldade de aprendizagem. Dificuldade para escola, tal. Foi várias coisas. Aí
não deram diagnóstico. Mas ele lia, daí 30 segundos ele esquecia. Pensei, chamei minha irmã e falei assim, vamos fazer um negócio na tela dele. Vamos tirar a tela, vamos bloquear a tela dele. Às 19 horas, só vai abrir no outro dia, às 15 horas. Você já está falando de uma coisa séria. 2 semanas ele está lendo tudo. Melhorou. Está lendo tudo. Olha que interessante. Então, Então, chegou na chocolate, falou assim, papai está escrito aqui, vitaminado. Mas eu apontei para outra coisa, ele leu. então nós estamos falando já o quanto que a gente tem que ter uma espécie de controle do acesso à tecnologia para manter a saúde mental. E vamos falando aqui do controle da tecnologia para a segurança no trânsito. Quantos estão pilotando moto, andando de bicicleta, dirigindo ou andando a pé, como a amiga que falou, com a cara no celular, desatentos? Porque o que nós estamos falando é que a saúde mental implica em atrapalhar as funções da cognição, as funções mentais para a nossa vida diária. Atenção, concentração, tomada de decisão. No trânsito, dependendo do seu estado emocional, ansiedade, coisa que todo mundo tem. Se vê um sinal amarelo, o impulso é de fazer o quê? Acelerar. Veja, a doença mental está às vezes em pequenos atos que a gente faz de maneira inconsequente, inconsciente, e que no trânsito o risco é muito grande, porque nós estamos falando de situações que não dá para resolver. Se for pedir desculpa, é fácil, desculpa, eu errei. E um acidente, como é que nós vamos pedir desculpas? Então a questão da atenção à saúde mental é um tema importantíssimo. Nós vamos ter que estar conversando isso não só aqui hoje, especificamente, porque hoje é o dia de uma avaliação psicológica, vocês estão com o psicólogo de vocês, hoje sou eu. Mas o quanto que a gente vai ter que ter um psicólogo para cuidar da nossa saúde mental, porque está todo mundo sofrido, todo mundo fragilizado. Sim, olha, vou te dizer, vai dar insônia, que celular, se a pessoa deitar na cama com o celular na mão, perde o sono. Nós estamos falando da falta de comunicação nas famílias, porque fica cada um com o celular, fica cada um no mundo, está todo mundo junto, mas está todo mundo sozinho. A televisão às vezes fica ligada ali, eu estou deitado aqui, meu esposo mesmo está ali. E está cada um no mundo. Ninguém está olhando nem olhando a televisão, professor. Mas olha e só, o filho na sala. isso, obrigado. Assim, aí você falou que nós temos que falar. Às vezes, se para os adultos é difícil, imagina para as crianças. Isso. Porque nós aqui ainda somos das antigas, vocês são novinhos, mas nós somos das antigas. Nós viemos do mundo que não era do mundo digital. Veja, nós já estamos falando de uma nova geração de pessoas que já nasce com o celular na mão. Quantas mães, em vez de chupeta, já dá o celular na mão da criança? Bebezinho. E o dedinho já vai na tela. Já viu isso? Incrível, né? Então, se por um lado a gente também tem um cérebro adaptativo, tecnologia, adventos de novas ferramentas, por outro lado também nós temos que nos preocupar com o que essas ferramentas vão provocar. Pensa comigo, 10 anos atrás não tinha smartphone, hoje todo mundo tem. 100 anos atrás quase não existia automóvel. E agora nós já estamos na era dos carros digitais, carro elétrico, né? Carro operado com inteligência artificial, carros autônomos, isso que eu queria falar. Carros autônomos que daqui a pouco vai aposentar os motoristas profissionais e os carros vão andar sozinhos. Você pensa que nós estamos falando o quanto também que a doença mental está muito ligada ao tempo que a gente vive. 20 anos atrás, talvez a preocupação não fosse essa, as doenças não são essas. Há 100 anos atrás, a quantidade de acidentes de trânsito era pequena, porque não tinha muito automóvel. E nós já estamos falando que no futuro, que não vai ser tão longe, os carros vão andar sozinhos e talvez não tenha mais acidente por conta de sensores nos automóveis. Há 5 anos atrás, você ia atravessar uma esquina com o carro, cruzar, estava indo um carro, não era 100 metros, você não está muito perto. Hoje o cara está a 10 metros, você assim, então foi mudando muito, está se matando muito mais. Então, quando a gente fala de doença mental, a gente não fala só de ansiedade e depressão. A gente fala de um novo cérebro, de uma nova realidade e das dificuldades que cada um vai enfrentar para decodificar isso que a gente chama de realidade, que para cada um é uma coisa única.
Nós já estamos falando, por exemplo, que a educação vai ter que ser personalizada porque cada um aprende de uma maneira. Nós já estamos falando das novas descobertas da neurociência que sabe orientar como é que a gente vai trabalhar melhor a aprendizagem, a importância do treino de atenção, memória, concentração, controle inibitório, desligar o que você quer desligar. Faz favor, pode se sentar, seja bem-vindo. Faz favor. Como é que você está? Tudo bem? Estamos aqui falando que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Você sabia dessa? Sabia. Então, que bom que você está aqui hoje, porque nós estamos conversando isso, que implica necessariamente, falando aqui hoje na nossa avaliação, sobre a importância da saúde mental de vocês no trânsito. Basicamente, ansiedade, fala para mim, quem é que não sofre com ansiedade? A gente tem que estar atento à nossa ansiedade, porque no trânsito, bobeou, não viu, acelerou, matou. Doideira, né? Outro ponto, nosso cansaço. Trabalhar no trânsito não é fácil não, hein? Pergunta pro amigo ali. Às vezes você está planejando uma viagemzinha de 6 horas, chegar ali, você pode pegar um congestionamento e ficar na pista, sem saber a hora de sair, de chegar. Sendo que amanhã tem que encarar de novo. Fazia 2.000 quilômetros na tirada só. Imagina que doideira, 2.000 km na tirada só. Antigamente tomava rebite, né? Hoje em dia tem exame até para psicológico. Né? 130 quilômetros depois de Porto Alegre, então, direto. Nossa Senhora. Fala, amigo. Não tomou rebite, não. O que você falasse? Pediu a palavra? Não, era isso mesmo, né? Então vamos lá, de novo. Então, ansiedade, o trabalho, porque se ficar desempregado da angústia, da ansiedade, é ruim psicologicamente falando. Tem trabalho também que deixa a gente adoentado. Tem trabalho que não respeita o nosso tempo, o nosso cansaço, relações meio perversas, onde a gente é muito mais explorado do que recompensado. Imagina um motorista de táxi, imagina um motorista de ônibus, imagina o coração de um motoboy, que a cada ida e vinda é um corre, é um troco, e ele quer fazer o máximo por dia. A gente tem que se pôr no lugar das pessoas, às vezes a gente perde, você falou disso, né? A gente perde a empatia, obrigado, foi a palavra que você usou mesmo. E o quanto que isso também é saúde mental, né? Se colocar no lugar do outro, para não julgar, para não condenar, para ter tolerância, compaixão. Difícil ter compaixão no trânsito, fala para mim. Quando você está com pressa e tem um cara devagarzinho na sua frente. Quando você vê um mega congestionamento, você está preso na pista. E alguém passa pelo acostamento. Que sentimento que dá? Mas aí já é falta de educação, né? Mistura. Saúde mental, a educação de um povo, é tudo muito misturado, você tem razão. Levar vantagem em tudo, né? Faz parte da cultura de um povo, Pensar né? que o povo agora está mais agressivo, né? Porque às vezes a gente passa a olhar, aí você vai falar alguma coisa, daqui a pouco tira alguma coisa, né? Tem muita gente armada, você está falando. Sim. A gente nunca sabe quem é quem, né? Aí você quer discutir. Então, porque tomar muito cuidado, percebe? Pra gente também não pegar o contágio da doença mental do outro, porque doença mental é contagiosa. Se você está casado com a pessoa que está desequilibrada, desequilibra ou não desequilibra? Você tem um chefe biruta, deixa você meio louca ou não deixa? E no trânsito, quantas vezes uma pessoa grita um de impropério, fala uma coisa louca e isso pode disparar assim sentimentos muito primitivos na gente. Então tudo isso só para a gente lembrar então a importância da gente ter que falar sobre saúde mental. A gente vai ter que fazer autoavaliação constante do nosso comportamento. A gente não pode se aceitar fazer muita coisa errada, entende? Você tem que ser meio coerente. Se sua inteligência sabe qual é a direção certa, você não pode ficar indo contra a sua inteligência. Semana passada eu escutei um xingamento que eu nunca tinha escutado no trânsito. Engraçado, eu achei bem engraçado. Não foi porque a moça não era feia. A bicicleta elétrica dela cruzou na frente da Hilux, ela reclamou com o cara gritou, sua feia! Ela reclamou de novo, sua feia, mas a moça nem era feia. Você percebe que nós vamos ter que tomar muito cuidado uns com os outros, né? Afinal de contas, nós estamos falando de respeito da vida social, vida coletiva, né? Trânsito é comportamento coletivo, né? Então,
A minha perspectiva que eu estou vendo na atual circunstância é que a doença mental no trânsito não vai resolver rápido. A carteira de habilitação que valia 5 passou a valer 10 anos. Quer dizer, em vez de a gente estar conversando com o psicólogo todo ano, a gente só vai ser meio que obrigado a fazer a cada 10 anos. Eu acho muito tempo para a gente conversar de novo sobre esse assunto, hein? O meu são 5 só. Porque o senhor já está com cabelinho branco, né? Então, é importante isso. Agora, o governo aí, vocês viram que passou aí, eles vão acabar com as autoescolas? Vocês estão acompanhando? Diz para mim, como é que vai ser a educação do povo? Mas é parecido nos Estados Unidos, né? Você treina com o pai. Mas será que o pai é professor? Será que o pai é instrutor? Será que o pai conhece o código? Uma coisa é saber ler, outra coisa é saber ensinar a ler. Uma coisa é tocar música, outra coisa é ensinar o outro a tocar a música. Uma coisa é dirigir, outra coisa é ensinar a dirigir. Olha, nós não sabemos ao certo, mas nós estamos falando que enquanto isso as pessoas estão sofrendo, se ferindo e morrendo. E as estatísticas não são boas, desculpa, as estatísticas são sombrias. Está aumentando o número de acidentes, não é isso, amiga? Principalmente moto e bicicleta elétrica. Essas bicicletas aí estão terríveis. Tão terríveis. Tão terríveis. As pessoas nunca acreditam que o pior vai acontecer com elas, né? É uma espécie de inocência, de ignorância, é uma espécie de despreparo para a vida social, muita coisa ao mesmo tempo. Agressividade, posto JR no Espírito Santo, que Deus inclusive. Agressividade, né? Nem vi. Eu não. Não, mas eu imagino que deve ter sido uma coisa louca. Todo mundo brigando, né? Senhor de 62 anos. Então essa é a loucura no trânsito, essa é a doença mental no trânsito. Comportamento suicida, comportamento descuidado, alcoolismo no volante, comportamento negligente, todo mundo sabe que não pode, estresse, ansiedade e depressão no trânsito. A pessoa, quando está emocionalmente transtornada, a razão dela não funciona bem. Resumindo, ninguém está imune, tá? Não tem vacina anti-doença mental. Nós estamos falando que a gente tem que estar atento ao que a gente está sentindo. Temos que ter aquela coisa de cuidado com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas da gente. As pessoas que a gente não conhece tanto, já fica num limite difícil, né? Como é que eu vou cuidar de uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade? Então é fazer o certo, servir de exemplo e pedir ajuda. Afinal de contas, a gente tem cara de forte, mas a gente é frágil, né? No fundo de cada ônibus de cara feia tem uma criança chorando, né? Uma criança ferida, né? A gente tem que cuidar das crianças que a gente tem dentro da gente, né? E reconhecer que a gente não vai dar conta. Desculpa. Eu queria te contar uma história assim de heróica. No final vai dar tudo certo. Mas eu vou te falar, é muito altos e baixos, idas e vindas, e nem toda história termina bem. E no trânsito, amiga, é tanta história sofrida. Então, importantíssimo estarmos atentos à nossa saúde mental, pedir ajuda quando a gente estiver sofrendo, pedir ajuda quando a gente não estiver dormindo direito, porque isso é porta para mais um monte de doença. Pedir ajuda quando a gente estiver cheio de ódio no coração, porque afinal de contas a gente vai ter que aprender a lidar com nossos traços primitivos, que nós somos muito ancestrais, né? Nós estamos aqui na Terra há muito tempo, né? Todos os meus antepassados estão aqui no meu DNA e tem a minha adaptação a esse mundo louco de hoje em dia, né? Porque esse mundo louco é de agora. Nós temos que aprender a lidar com a nossa circunstância e pedir ajuda quando precisar de ajuda, entendeu? Não tentar dar conta sozinho. Como é que vai estar, né? Ó, tá cheio de psicólogos por aí. Nós precisamos deles. Vai na internet, procura um, vai ter alguém para te escutar, alguém que te acolha. Temos muitos assistentes sociais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, uma rede de profissionais que estão envolvidos na saúde. E saúde mental não é separada da saúde corporal, é junto, né? Mente e corpo não está separado, nem no livro está separado, né? Porque nós estamos falando da nossa vida, da qualidade da nossa vida. E, no caso específico de hoje, na qualidade da maneira que nós vamos conduzir e sobreviver no trânsito. Conto com vocês, tá? Pra gente fazer a nossa parcela de responsabilidade, né? Meu comportamento,
o comportamento das pessoas com que eu amo, minha família, minha responsabilidade, então seu marido, seus filhos, seus amigos, essas pessoas você tem que falar, são as pessoas próximas. E as pessoas que estão para além, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Ser gentil, dar a vez, né? Pedir desculpa, né? Ele pisa no nosso carro e a gente fala, não, desculpa, vai com Deus, irmã, né? Então desculpa aí, para evitar um efeito de contágio, né? Que a saúde mental tem um pouco isso. Se a gente cruzar com um louco, a gente tem que tomar muito cuidado para não enlouquecer junto. Obrigado, tá? Espero que vocês se tornem ótimos motoristas, mas conscientes desse papel da sua saúde mental no trânsito. E quando não for o momento, reconhecer, preciso de ajuda, hoje não é o dia, meu limite já está aqui, não posso ir mais do meu limite porque é risco. E a gente tentar sobreviver nesse mundo louco aí, né?